Mas eu sempre deixei uma coisa bem clara. Eu sei claramente quem são meus inimigos. Eu vou pra cadeia e enterro todo mundo. Eu vou pra cadeia, eu não vou mandar ninguém matar, não. Todo mundo sabe disso. Eu vou lá e eu mesmo faço. E aí, pessoal, beleza? Nas notícias de hoje, Félix Bonfim mandou a real no podcast Além do Esporte. Confira. O game da suplementação. Tô certo ou tô errado, Félix? Parcialmente. Às vezes eu tenho a impressão que eu tô enxugando gelo, mas a gente tá aí na batalha. Não pode perder a esperança, né? Não. Mas você mudou o game. Você mudou porque você começou a fazer perguntas quando ninguém fazia. Sim. É um mercado difícil. Você lutar contra o sistema é complicado. O mercado de suplementação, quando eu comecei a fazer esse trabalho em 2012, 2013, era um mercado sujo, totalmente prostituído. E as marcas, na época, que eram modinhas, eram todas farinheiras, eram todas adulteradas, né? Então isso criou uma repercussão muito grande, que chegou a levar para o Fantástico, levou para o Fantástico para fazer laudos com o Inmetro pelo trabalho que eu estava fazendo. Fui falar em Brasília, numa audiência pública no Senado, várias reportagens, e eu consegui melhorar isso. E ao longo dos anos depois eu fui tentando levar isso para frente. Chegou uma hora que eu me decepcionei, que eu ia parar com tudo. Fiz um desabafo na rede social, no Instagram, tem um vídeo lá gravado até hoje, porque a intenção era parar. E aí eu falei que as associações deveriam se unir, falei os motivos, o porquê, e passou um mês, o Marcelo Bella, que é o presidente da Benutri, entrou em contato comigo e falou assim: olha, eu escutei mandaram para mim o seu vídeo, você tem razão, tudo aquilo que você falou, você está certo. Eu até me sinto envergonhado, a gente tem que fazer alguma coisa pelo setor. Eu tenho um programa aqui, que é o programa de automonitoramento, que estava parado, e você é a pessoa ideal. O que você precisa? Eu falei para ele que tudo que eu precisava. Eu falei: eu preciso do apoio da associação, eu preciso de vontade política, eu preciso de advogados, eu preciso de financeiro, eu preciso de pessoas sérias que queiram moralizar o mercado. E foi quando deu um novo gás. E tu ficou com medo em algum momento sobre a própria vida, a família? Porque você mexeu, no caso, aí, em vespeiro de pessoas muito ricas na época, né? Eu fui ameaçado, minha família foi ameaçada. Teve períodos que nós tivemos que andar com seguranças, né? Seguranças armados. Mas eu sempre deixei uma coisa bem clara. Eu sei claramente quem são meus inimigos hoje. Então, assim, mexa comigo. Isso eu falo, não é um jargão, não. Mexa comigo. Se mexer com a minha família, tô nem aí para Instagram, visibilidade, YouTube, dinheiro, advogado. Eu vou pra cadeia e enterro todo mundo. Eu vou pra cadeia, eu não vou mandar ninguém matar, não. Todo mundo sabe disso. Eu vou lá e eu mesmo faço. Posso passar o resto da minha vida na cadeia. Mas se mexer com a minha família, eu me torno um bandido. Frio, assassino e calculista. Mexam comigo, beleza. Quer mexer com processo, quer me ameaçar? Tranquilo, sou eu. Eu puxei isso pra mim. Agora, se mexer com a minha família, aí vai sair o polêmico, vai virar um monstro frio, calculista e bandido. Isso eu deixei claro lá atrás e estou deixando claro aqui de novo. Quando vieram os primeiros processos, que para você deve ter sido uma novidade, né? Como é que tu reagiu? Ficou meio preocupado? Como é que você viu esse momento na tua vida? Os primeiros processos, quando eu comecei a receber, te choca, né? Porque você acha que você está fazendo algo benéfico, você está falando a verdade e de repente você encontra um sistema que quer te calar, né? E aí começam os falsos, as divulgações tentando tirar a tua credibilidade. Porque, por exemplo, na época, quando eu comecei esse trabalho sozinho, e eu desmascarei muitas empresas, inclusive marcas famosas na época fecharam as portas, a primícia, porque eles também foram pegos de surpresa, porque ninguém nunca tinha feito isso, era falar que o Félix era patrocinado por marcas de suplemento.
Então, vira e mexe aparecia o representante ou o influenciador que era pago pela empresa que estava sendo prejudicada, ou o representante que vendia o produto farinheiro, falando, ó, o Félix está sendo pago pela Midway. É a Midway que está fazendo isso daí. Aí depois revertia. Falava uma hora que era Midway, depois falaram que eu era patrocinado pela Integral Médica, depois falaram que eu era patrocinado pela Max Titânio, partiram falando que eu era patrocinado pela Nutrilatina, e assim por diante. Só que o trabalho foi desenvolvendo, foi ficando sério, e isso nunca colou, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar com a associação, com a Benutri, como coordenador do programa de automonitoramento, aí eles tiveram que mudar o jargão. Aí o jargão era o seguinte, não, porque os laudos não são sérios, porque o Marcelo Bella é presidente dono da Black School e presidente da Benutri. O engraçado é que quem fala isso é uma associação onde os associados têm rabo preso com alguma coisa ou já tiveram, né? E usam do poder dos seus influenciadores, dos seus patrocinados, para tentar denegrir, mas não conseguem. Porque toda vez que eles vêm falar alguma coisa de errado, ou de mim, ou da Benutri, as pessoas querem saber mais como é que é esse trabalho. Isso acaba nos ajudando. Então, por exemplo, você pega o fundador dessa outra associação, que nem vale a pena falar o nome, porque eles não têm história nenhuma no mercado. São zero no mercado, zero. Você fala assim, qual que é a história da outra associação que lá dizem estar a elite da suplementação brasileira e na verdade tem um bando de farinheiro ali dentro, tem empresas envolvidas em escândalo nacional, tem empresas que apareceram na televisão vendendo fertilizante como suplemento, e todas as marcas que foram reprovadas pela Benutri, que inclusive algumas eram associados, né? Porque fica aquela mentalidade, né? A empresa fala assim, não, eu vou me associar à Benutri, porque daí se acontecer alguma coisa eles vão passar a mão na minha cabeça. Lá não tem disso. Lá só fica empresa séria. E durante esses anos que nós estávamos fazendo esses laudos, alguns associados foram reprovados. Todo associado que foi reprovado, ele saía dessa associação e ia para onde? Para outra. Justamente para outra associação. Eles saíam da Benutri e ia para outra associação que eu chamo de eixo do mal. Então a associação, nesse caso, ela se tornou como se fosse um bode expiatório para aquilo que as empresas, no caso, faziam de errado. Exatamente. Como se fosse um clubinho, o clube do Bolinha para se proteger dos erros. Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal.